Vereríssimo Padre Jonas Santos Lisboa, que é o nosso capelão aqui em São Paulo, da administração apostólica, o Padre Zé Henrique, Frei Alonso, o Padre Ricardo, que seminaristas que estão ajudando, a priora, a doutora Elisângela, saudando a saúde de todos os membros aí da Ordem Terceira, Nossa Senhora do Carmo, os amados irmãos e Nosso Senhor Jesus Cristo. Esta Santa Missa está sendo celebrada em ação de graças pelos 10 anos da Carta Apostólica, motu proprio, Summorum Pontificum, do Santo Padre Papa Bento XVI, pela qual ele estabelece a liberdade para a missa na forma extraordinária, como ele chama, a forma antiga do rito romano, para toda a Igreja. E é essa forma que nós estamos celebrando aqui e que muitos participam aqui em São Paulo, especialmente ali na Igreja de Santa Luzia, onde o Padre Jonas ministra, e em várias outras igrejas aqui de São Paulo também. A importância desse ato do Santo Padre Bento XVI foi muito grande, beneficiou a todos aqueles que amam a forma antiga, mais antiga do rito romano, beneficiou a sua vida espiritual, e como diz o Santo Padre nesta Carta Apostólica, ele coloca o primado da missa em Deus. Nós estamos celebrando a missa votiva em honra de Nossa Senhora do Carmo. Nossa Senhora foi a mais perfeita discípula de Jesus. O centro da vida de Nossa Senhora é Deus, é Jesus. Por isso que Nossa Senhora é chamada a Lua, porque Jesus é o Sol. A Lua não tem luz própria, ela reflete a luz do Sol. Então Nossa Senhora reflete a santidade de Deus. A santidade de Maria é a santidade de Deus nela refletida. A coisa mais importante da religião é o culto prestado a Deus, é o reconhecimento da supremacia, da soberania de Deus. Por isso é que se faz o sacrifício. Sacrifício é oferecer uma criatura ao Criador, mostrando que Ele tem o domínio de tudo. Por isso que nós vemos na Sagrada Escritura, desde o começo, os sacrifícios. O sacrifício de Abel, depois o sacrifício de Noé, quando terminou o dilúvio, oferecendo aqueles animais para Deus, consumando-os no holocausto. O sacrifício de Abraão, os outros sacrifícios todos, depois que foram regulamentados por Moisés, os sacrifícios de Salomão na inauguração do templo. O sacrifício é algo essencial na religião, por isso que até os pagãos também ofereciam sacrifícios àquilo que eles achavam que eram suas divindades. Ofereciam sacrifícios para pedir, antes da guerra, por exemplo, a proteção das suas divindades. Depois da guerra ofereciam sacrifício em ação de graças. Até os índios, até aqui os astecas no México ofereciam também sacrifícios, até sacrifícios humanos, que eles ofereciam ao Deus Sol. Então o sacrifício é a criatura reconhecendo o supremo domínio de Deus. Claro que muitos desses sacrifícios eram falsos, aqueles dos pagãos, dos índios, mas no Antigo Testamento eram sacrifícios regulamentados por Deus. Mas todos aqueles sacrifícios do Antigo Testamento eram apenas figura do grande sacrifício que ia ser oferecido um dia pelo Filho de Deus feito homem, Jesus. Ele veio, tomou a nossa humanidade para sofrer em nosso nome e em nosso lugar e ofereceu o sacrifício na cruz. Agora não existem mais sacrifícios no Novo Testamento, só o único sacrifício do Novo Testamento é o sacrifício da cruz, Jesus Cristo, que foi um sacrifício suficiente para reconhecer o supremo domínio de Deus, suficiente para apagar todos os pecados,
suficiente para dar ação de graças por tudo, suficiente como grande contrição de todos os pecados da humanidade. É um sacrifício único e suficiente, o sacrifício da cruz. Mas como nós não estávamos lá no dia que Jesus morreu na cruz, como é que nosso Senhor fez para que nós todos pudéssemos participar deste sacrifício? Ele instituiu a Santa Missa, que é a renovação do sacrifício da cruz. Na missa, Jesus renova todos os atos que ele fez na sua morte na cruz. Toda a adoração que ele fez ao Pai, toda a ação de graças, toda a contrição, todo o pedido, que tudo que nós precisamos foi feito na cruz e é repetido. Ele torna presente a sua paixão no altar. É que chamamos o mistério pascal, porque Jesus está ali vivo e ressuscitado. A missa não é um outro sacrifício diferente da cruz. A missa é o mesmo sacrifício da cruz repetido sobre o altar. Por isso que todo esse ritual que acompanha a missa é também para nós acompanharmos essa noção de sacrifício, é para nós acompanharmos essa oblação de nosso Senhor, participarmos dela e para que nós também ofereçamos junto com Ele o nosso sacrifício, que só tem valor se unido a Ele. A missa vem a ser, portanto, o reconhecimento da supremacia de Deus. Deus, o primeiro a ser servido. Deus em primeiro lugar. É isso que é a missa. Muita gente pensa que a missa é uma aula, que a missa é uma cantoria, que a missa é uma festa. É também uma festa, só que é a festa dele. A Ele nós nos unimos. A missa é o grande sacrifício da nova lei. Na igreja nós temos muitos ritos. Os ritos são essas cerimônias que cercam a missa. O essencial da missa, é claro que é a consagração, que é a oferta de Nosso Senhor. Mas existem muitos ritos. Os ritos orientais, são uns 20 e tantos ritos que nós temos na igreja. No Ocidente, nós temos vários ritos também, o rito bracarense, o rito da Diocese de Milão, né, que é um rito milanês, temos o rito mozárabico, temos muitos ritos no Ocidente. No Oriente temos os ritos melquita, maronita, muitos outros, que daqui em São Paulo as igrejas também celebram nesse rito. Mas o mais importante rito do Ocidente é o rito romano. É o rito que se celebrava em Roma, que se celebra em Roma. É o rito romano. Houve aquela modificação no rito, depois do concílio, houve uma adaptação da missa. Então ficou a forma antiga e a forma atual. Nós estamos celebrando na forma antiga do rito romano. Hoje, a forma ordinária é a forma atual do rito romano. A forma atual do rito romano privilegia mais a participação do povo, privilegia mais a explicação. A forma antiga, que é esta, privilegia mais a noção do sacrifício, o senso do sagrado, o senso do respeito, a parte do silêncio, a parte da adoração. Claro que as duas formas atuais estão em vigor na igreja. Mas a igreja diz que os fiéis que preferem a forma antiga do rito romano, como vocês que estão aqui hoje assistindo essa cerimônia, têm todo o direito de assisti-la e de tê-la. Evidentemente que essa missa nunca foi abrogada, mas praticamente depois do concílio houve uma certa abrogação, de tal maneira que não se celebrava quase, a não ser em alguns lugares. Mas em 1988, o Papa São João Paulo II escreveu aquele motu próprio para Ecclesia Dei Afflicta, permitindo que se celebrasse em alguns grupos e que os bispos fossem generosos em conceder esta licença. Várias outras cartas permitiram, até que chegamos a que nós estamos celebrando hoje, o Summorum Pontificum, que permitiu para a igreja toda, todos os párocos,
E todas as comunidades religiosas têm já a licença dada pela Santa Sé de celebrar a missa na forma antiga. O cardeal Ratzinger, que depois é o Papa Bento XVI, que escreveu esse motu próprio, ele diz: entre as muitas e muitas razões pelos quais os fiéis e os padres preferem esta forma antiga do rito romano, a principal é que lá eles descobrem que está preservado o senso do sagrado, é o senso da adoração, é o senso do sacrifício. E por isso que nós a conservamos, por isso que nós a amamos, por isso que nós, como é uma fonte de vida espiritual. Isso aqui é uma das provas que o demônio existe. Quando ele está falando coisa boa, ele some o som. Mas é assim, no som da igreja acontece isso. Mas, enfim, é uma das características é a preservação do sagrado. E por isso nós estamos aqui, porque a missa é uma coisa sagrada. A missa é a renovação do sacrifício da cruz. Nosso Senhor está ali presente. O Papa Bento XVI dizia que muita gente confunde a igreja com o salão paroquial. No salão paroquial a gente faz festa, faz quadrilha, faz tudo, são coisas, né? Mas na igreja não. Então as pessoas às vezes confundem o salão paroquial com a igreja. Faz uma bagunça na igreja e não sei o que eles fazem no salão paroquial. É pior ainda, então. A gente tem que conservar esse senso do sagrado. E o Papa, quando fez este motu próprio, esta carta apostólica, ele disse que o que ele quer é a paz litúrgica na igreja. A paz litúrgica, ou seja, o sacramento da unidade, que é a Eucaristia, não pode ser um ponto de briga e de batalha. Tem que ser um ponto de união, que é o sacramento da caridade, é o sacramento do amor. Então não pode ser um ponto de rivalidade. Por isso que ele falou, vamos pacificar. Existe a forma atual, que é a forma ordinária, e existe a forma extraordinária, que é essa que estamos celebrando aqui. Todas as duas têm direito de cidadania na igreja, tranquilamente, não precisa haver briga e pronto. Ele esperava isso. Infelizmente, nem sempre na prática acontece. Os católicos sabem que às vezes para conseguir uma missa na forma antiga é uma guerra, é uma batalha. Mas o Papa concedeu para a igreja toda uma forma de pacificação. E ele, no modo próprio, na carta aos Bispos, diz: em primeiro lugar, não vamos fazer ideologia com isso. A ideologia nossa é a missa. Porque se começar a ideologia, não, nós vamos à missa porque nós não aceitamos o Concílio Vaticano II. Aí estraga tudo. O Concílio Vaticano II é um concílio da igreja. É um concílio convocado pelo Papa São João XXIII, concluído pelo Papa Paulo VI. É um dos concílios da igreja, que tem as suas normas, seus decretos, vários graus de obrigação diferentes, não são todos iguais. Infelizmente foi muito mal interpretado, uma confusão tremenda que fizeram na igreja, tudo em nome do concílio. Em nome do concílio quebraram as imagens, destruíram as bibliotecas dos seminários, jogaram no fogo São Tomás de Aquino, destruíram os paramentos sagratórios. Foi o concílio. Proibiram o rosário na igreja. O que mandou? O concílio. Mentira. Então criou um pavor daqueles católicos bons. Quando fala em concílio, todo mundo já não quer saber. Exatamente por isso, pela má interpretação. Fizeram uma hermenêutica da ruptura. É uma nova igreja. Os modernistas fizeram isso. Bom, agora é uma nova igreja. Então, para trás, acabou tudo. E os tradicionalistas também interpretaram do mesmo jeito. Bom, já que é uma nova igreja, não queremos saber dele. Nós continuamos com a antiga. Os dois interpretaram do mesmo modo. Essa hermenêutica da ruptura, ou seja, uma nova igreja que surgiu, está errada. Não é essa a interpretação. A igreja é sempre a mesma. Houve um concílio pedindo uma legítima adaptação, e infelizmente acabou sendo também depois ilegítima, mas não podemos colocar em questão a autoridade de um concílio ecumênico, como a autoridade também do Papa. Por isso, a missa não pode ser um campo de batalha.
A missa tem o seu sacramento da união. Nós viemos aqui. Por que você prefere a missa na forma antiga? Porque para mim é melhor, espiritualmente é melhor, se preserva o centro do sagrado e eu vou lá para adorar a Deus e pronto. Mas eu prefiro a missa na forma atual. Então vai, ótimo, vai lá. Por isso que o Papa queria que ficasse livre na igreja. O pior de tudo é que entre os próprios tradicionalistas também tem briga. Isso não pode acontecer, porque o sacramento é unidade. Eu vi uma vez na internet uma chargezinha interessante. Era contra os protestantes, né? Então tinha um fulano que estava na beirada da ponte para suicidar, para se jogar lá embaixo. É uma charge alemã. Está para se jogar lá embaixo. Aí uma moça passou, viu que ele ia se jogar lá embaixo e foi chegando perto dele para tentar impedir que ele suicidasse. Aí ela começou a falar: você está fazendo o quê? Eu quero me matar. Escuta, você crê em Deus? Creio. Aí ela foi chegando mais perto. Que bom, ótimo, aleluia, eu também creio em Deus. Aí foi chegando mais para perto. Você é cristão? Sim, eu sou cristão. Nossa, que bom, glória a Deus. Aí foi chegando mais perto. Você é de qual congregação? Eu sou batista. Oh, que bom, eu também sou batista. Ótimo, glória a Deus. Aí chegou pertinho dele. Você é de qual convenção? De 1822 ou de 1905? Eu sou de 1822. Então morre, desgraçado, porque eu sou de 1905. Estava tudo certinho, até que chegou naquela hora. Mutatis mutandis. Vocês entenderam, né? Estou falando isso para nós. Aquele ali é batista, não é nós. O nome chega perto do outro: você é católico? Sou católico. Que bom, eu também sou. Você gosta da missa da forma antiga? Gosto da missa da forma antiga. Que ótimo, que bom que nós somos irmãos. Mas você também participa da outra? Eu participo. Então gosto, desgraçado, sobe daqui. Existe gente assim, fanática entre nós. Mas as duas formas não são permitidas na igreja. Nós não temos que imaginar uma igreja medieval como gostaríamos que fosse. Nós temos que pensar na igreja como ela existe hoje. Hoje a igreja é o Papa Francisco. Hoje a igreja é o bispo aqui, Dom Odilo, Pedro Scherer. Hoje a missa, na forma ordinária, é a missa que se adota na igreja toda. E nós temos aqui a forma extraordinária, mas a igreja é assim. Quem quiser uma igreja só de gente santa e todo mundo certinho, tem que morrer. Porque só no céu que vai ser assim. Aqui não é assim. Nosso Senhor disse: o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, colheu peixes de toda espécie, bons e maus. Está lá no Evangelho. A separação vai ser feita no fim do mundo, pelos anjos. Aí no fim do mundo vai separar. Agora não, agora é tudo misturado. Não é? Tem robalo, dourado, mas também tem bagre, saivu, esses peixes ruins. Tem também. Não tem gente ruim na igreja? Tem. Nós, por exemplo, estamos aqui, ó. Nós, ou estão achando que nós somos alguns santos? Nós não somos santos, estão lá. Não é? Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, Santa Teresa de Calcutá. Esses são santos. Nós não. Nós somos pecadores, então não tem que ficar brincando. É porque fulano é assim, fulano. Gente, nós viemos à igreja para nos santificarmos. E a Eucaristia vai ser esse sinal de união. O motu proprio Sumorum Pontificum foi escrito exatamente como o Papa disse, para ser um fator de unidade da igreja. Todos os ritos são legítimos. E a forma atual é legítima, claro, é a missa que o Papa celebra, e a forma antiga, que é essa que estamos celebrando aqui, também é legítima, desde que conservemos-nos em comunhão na igreja. Isso que é o mais importante. Então, vamos nos colocar sempre, pedir a Nossa Senhora, essa missa em Nossa Senhora do Carmo, que ela conserve em nós, no nosso coração, a caridade, que é a marca do cristão. Cristão com ódio está sem a marca do cristão. Cristão com raiva, com inveja,
Cristão que só gosta de brigar, de falar mal, não é a marca do cristão. O cristão é aquele que prima pela caridade. É isso que nosso Senhor espera de cada um de nós, especialmente na Santa Missa, que é o centro, é o fator da unidade da igreja. A igreja vive da Eucaristia, como foi a encíclica do Papa São João Paulo II, Ecclesia de Eucaristia Vivit. A igreja vive da Eucaristia, nas suas três dimensões: a missa é sacrifício, a Eucaristia é sacrifício, que é a missa, a Eucaristia comunhão, é a comunhão que é nosso coração, banquete, e a Eucaristia presença real, é nosso Senhor no sacrário, as três dimensões da Sagrada Eucaristia. Ou seja, nosso Senhor mora entre nós, Ele vive entre nós. A igreja continua com a presença do Divino Espírito Santo, que é a continuação de Jesus, faz a igreja ficar sempre viva, e que nós fiquemos vivos na igreja, com esse amor. Não é questão de liberalismo, não, é questão de dogma essencial na igreja. O bispo está muito liberal, falando que a gente tem... Não tem nada de liberal. Nós temos que ser católicos, e só, sem adjetivos. Nós somos católicos, apostólicos e romanos. Quando eu estive com o Papa Francisco, eu falei com ele, quando eu fui a Roma, quando houve a comemoração do Sumário Pontífico, eu falei pessoalmente com ele: Santo Padre, eu estou aqui porque eu vim celebrar a missa do final do encontro Sumário Pontífico. Eu soube, que bom. Aí ele falou comigo: eu só temo a instrumentalização e o radicalismo na missa. Eu falei: eu também, por isso mesmo que eu estou aqui, a mostrar a correta direção. Aí ele falou: sendo assim bem compreendida, essa missa é uma riqueza da Igreja Católica. Então conservemos a missa como uma das riquezas da Igreja Católica, como fator de união, como fator da nossa santificação, como fator de colocar Deus em primeiro lugar. O primeiro servido é Deus. Isso é que é o mais importante. Mas é tudo secundário. Peçamos então a Nossa Senhora que Deus abençoe a todos esses que têm a sua preferência pela forma antiga do rito romano. Graças a Deus, é lá em Campos, a administração apostólica nós conservamos, é uma diocese toda pessoal que nós conservamos em todas as paróquias, em todo o nosso seminário, e aqui nas igrejas onde os bispos permitem. Continuemos então unidos, mesmo longe um do outro, estamos unidos na oração e pela Santa Missa, especialmente pela forma antiga do rito romano, nós expressamos esta nossa adoração a Deus e esta nossa comunhão. Amém. Dominus vobiscum. Ricordare vivo mater in conspecto Dei Colocalis Sì.